não valse, não enterra mais ninguém. Não vai se não enterra mais ninguém, ou seja, sepultura só deles. Essa peça de madeira, eu fico louco com ela. Qual é o tamanho da árvore ou das árvores para se tirar essas peças de madeira, gente? Retilíneas, retinhas, É mesmo, uma coisa perfeita, uma coisa realmente fantástica, o tamanho que tinha essa árvore para se poder tirar. É mesmo. Aqui o detalhe da sacristia, que o meu querido William deve estar feliz de eu estar mostrando. E aqui uma tristeza, isso é uma pedra-chave, igual aquela que eu mostrei lá no cloister. Só que essa pedra-chave é o seguinte, era bonito sobre o presbitério você ter uma abóbada de aresta. Então foi feita uma abóbada de aresta, como na matriz de Santo Antônio, em Tiradentes também. Foi feita uma abóbada de aresta. Vocês reparem aí, saindo nas diagonais, duas inclinações vermelhas, são as arestas, e no encontro delas, há esse aplique de madeira simulando uma pedra-chave. Infelizmente, tudo está ruindo, está vindo tudo para baixo, então você já tem ali aparecendo embaixo um pouquinho à esquerda e lá em cima à esquerda, aparecendo o telhado e em cima à direita da mesma forma. Aliás, hoje já deve ter perdido mais, né? É a Igreja de Belém. Igreja de Belém. Aqui também uma janela de prospecção para que se mostrasse a perspectiva desenhada, uma perspectiva cavaleira, em homenagem à Estelinha, minha monitora de perspectiva. Perspectiva cavaleira desenhada aí de um capitel ali embaixo, mas isso não é janela de prospecção, essa aqui é. Essa aqui foi caindo a tinta branca mesmo e sobrou, deu para ver lá a pintura de um capitel ali por trás. Uhum. Isso eu não vou falar nada, como era a residência dos padres, dos estudantes, e chegamos ao Rio de Janeiro, onde nós temos 4 morros fazendo a linha de defesa. A Nossa Senhora da Conceição em cima à direita, São Bento embaixo à direita, jesuítas no Morro do Castelo embaixo à esquerda e o convento de Santo Antônio, que eu vou fazer muita gente rir hoje aí. Esses 4 faziam, então, a linha de defesa da Cidade Nova. Meninos, o Rio de Janeiro nasceu na base do Pão de Açúcar. E depois a cidade foi transferida lá para onde ali as imediações da Rua do Rosário, Rua do Ouvidor, Rua Avenida Rio Branco, aquela Praça 15, por ali. Então, esse local era guardado por 4 vértices, 4 morros de guarda espiritual. Acreditava-se, entendeu? Que aqui embaixo à esquerda, ali na Rua de Santa Luzia, você tem a Santa Casa já nesse mapa. Uhum. Mas acreditava-se que os miasmas pestíferos, né, as doenças, se transmitiam através do contato oral. E devia ser mesmo, muita coisa. Então, a defesa religiosa é através desses locais aí. Então, aqui, em 1759, na esteira dos efeitos pombalinos, Bobadilla expulsa os jesuítas. Beneditinos e franciscanos, ordens primeiras, segundas e terceiras, além de irmandades,
puderam manter-se. Em 1922, o Morro do Castelo foi arrasado e, com ele, o Colégio dos Jesuítas de 1567. Reparem que construção maravilhosa. Eu não tenho notícia de como era o interior disso, mas devia ser uma coisa fantástica. E aqui à direita, já uma lateral posta abaixo ali, né? E ainda conservando ali a fachada principal. Mosteiro de São Bento, agora sim. Professor, professor está sem som. Muita coisa da Igreja dos Jesuítas do Morro do Castelo está hoje na capela do Colégio Santo Inácio. É verdade. Isso foi levado para lá. É verdade. E, inclusive, um Cristo de 1,5 m de altura, crucificado, está hoje na Igreja do Sagrado Coração, dentro da PUC. Uma peça lindíssima também. A gente identifica que não é contemporânea só de bater o olho. Uma coisa lindíssima. Bom, a penúltima vez que aí estive, o professor Filgueiras estava comigo, por isso eu vou tomar a liberdade de botar uma foto sua. Mas vou adverti-lo antes disso para que não ganhe um processo posteriormente. O senhor tem alguma coisa contra? Não. Não, então, ótimo. Estou livre do processo, está cheio de testemunha aí. Está sem som? Botar uma foto minha depõe contra o seu bom gosto. Não, é a escala humana. Para mim era importante ter a escala humana. O senhor, o Arnaldo e o Dom Paulo Coutinho. Bem, pessoal, repare só. Tenham olhos para reparar pedra. Né? Repara, tudo que você vai ver é pedra sobre pedra. E eu tenho o maior orgulho de poder mostrar isso para vocês, porque até aí mulher entra, até a igreja. Da igreja para dentro, mulher não entra. Então, realmente, eu fico orgulhoso. O slide está ficando velho, o modelo dos carros já é tudo antigo, não tem carro moderno ali, mas o slide continua valendo. Reparem nessa foto aérea. Essa foto aérea não fui eu que tirei. Essa é uma foto coletada. Aqui embaixo tem uma piscina, um campo de futebol que fazem parte do Colégio de São Bento. Para cá do mosteiro, repare, tem um prédiozinho ali de 3 andares, com um gramado em cima. Essa é a hospedaria de Emaús, Casa de Emaús, que se chama. E no mosteiro, propriamente dito, você tem, repara lá no fundo à esquerda, 1 andar, 2, 3, 4, se for contar essas saliências do telhado, chamadas camarinhas, algumas mansardas, algumas águas furtadas ali por cima. Beneditino é uma ordem bastante pujante, no sentido tem dinheiro. Ao contrário dos franciscanos. Então, eles cuidam muito bem disso. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer o seguinte: no Mosteiro de São Bento é uma asepsia tão grande que dá para deitar no chão. Tudo muito limpinho, limpo. Nossa, mãe. É uma coisa realmente fantástica. E hoje não tem mais o elevado da perimetral, felizmente. Está lá. Hoje não tem mais o elevado da perimetral. É verdade, professor. Muito bem lembrado. As torres campanário tem aquela terminação piramidal, em pirâmide reta,
concretada, né, William? Não é essas duas torres que têm a cobertura em concreto? Concreto, eu nunca entrei nessa torre, não, Dalton. Não vou Não, dizer. eu já entrei e vi pedra. Sim, eu não. Eu tinha a impressão de você ter falado que era concreto. Não conheço, nunca entrei aí, não. Então tá. Não, eu já subi lá. E ali, onde está aquele pátio, eu não tenho como desenhar aqui para mostrar para vocês, onde tem aquele pátio arborizado lá dentro, você tem, então, o claustro do Mosteiro de São Bento. À esquerda, pendurada aqui nesse promontório, segurando a parede do mosteiro, você tem um arco botante feito para amparar aquele paredão do mosteiro. Depois eu vou mostrar a foto dele. Eu vou passar rápido aqui. Isso é só a localização do mosteiro, a Sesmaria onde ele estava, uma perspectiva desenhada. Aqui em cima à esquerda, projeto de Francisco Frias das Mesquita, e em negro a parte que estava edificada em 1669, segundo Dom Clemente Maria da Silva Nigre. Embaixo, no meio, segundo projeto, Frei Bernardo de São Bento, 1670. Então, ele incluiu uma sacristia atrás da Capela Mor, como vocês estão vendo, e um segundo piso. E depois, 1684, também acréscimos do Frei Bernardo de São Bento, executados em 1684. Toda aquela parte ali à direita, onde está o refeitório, a cozinha, etc. Hoje a Constituição, que pena que eu não posso mostrar desenhando. Uma pena. Não mostraria aqui desenhando onde é que está a cozinha, onde é que está o refeitório. Em cima, próximo daquela letra N de norte, você tem, então, a face voltada para o norte. Repare que ali tem uma parede cortadinha. Essa parede cortadinha é um púlpito, já vou mostrar. E no Mosteiro de São Bento, as cimalhas reais dele. Cimalha real é quando você aumenta a parede para receber a carga do telhado. E cimalha falsa, quando isso é uma moldura para fazer um acabamento bonitinho no telhado. A cimalha, portanto, pode ser real de pedra ou falsa de madeira. Aí o detalhe da fachada em pedra, com contraforte maravilhoso aqui à direita, bem possante mesmo, e o detalhe do campanário com os sinos. Mais uma vez. Aqui, em cima à esquerda, um detalhe da Galilé, com a grade, que é uma renda de ferro lindíssima, e à direita em cima, uma foto do tapavento e do órgão fotografado da galeria lá de cima. Aqui embaixo, os escultores e pintores, isso não nos interessa. Nos interessa olhar e examinar o que é pedra. Então, à esquerda, onde tem uma moça fotografando, você tem ali a abóbada maravilhosa da Galilé em arco abatido. Pessoal da estereotomia, muito obrigado por voltarem hoje. Vocês, Miriam, sobretudo, Cat, vocês vão desenhar arco abatido na próxima estereotomia em arco abatido na próxima segunda. E aí, então, nós temos o grande pórtico, um pouco maior do que os dois laterais. Está vendo, gente? É tudo pedra. Pedra, pedra, pedra. Essa fileira de pedra que sobressai e que não tem pintura, ela é deixada assim de propósito, para que não fique uma coisa pesada. Então, ela aufere leveza à arquitetura ao aflorar, além de aumentar a resistência.
aumenta a seção. Se aumenta a seção da pedra, aumenta a resistência. Isso aí é o pátio central do claustro, 1743, Alpoim. Uma colega minha de doutorado fez um trabalho magnífico sobre ele, professora Teresa Piva, e o Alpoim fez o Arco do Teles, o Palácio de Ouro Preto, o Paço Imperial, a Venerável Alva Terceira da Boa Morte e o Convento de Santa Teresa, entre outras coisas. O casario da Praça Tiradentes de Ouro Preto, também em frente ao Remop, do outro lado da rua. Reparem que as abóbadas de aresta, diversas abóbadas de aresta, sustentando o piso superior. Os claustros que nós tínhamos mostrado para vocês, todos eram de madeira até aqui. Agora, estou mostrando para vocês pedra sobre pedra, 4 andares. Até 4 andares. Reparem também que é possível notar aí sepulturas no piso. Deixa eu fazer uma bobagem aqui. Deixa eu tirar isso aqui, só não vou salvar. Vou tirar. Reparem ali no piso sepulturas. Né? Essas sepulturas são os monges beneditinos que vão morrendo. Uma das últimas é do Dom Estevão Bittencourt. O William e eu conhecemos bastante na nossa finada... Aliás, finada não, porque ressuscitou. Universidade de Santa Úrsula. Dom Estevão Bittencourt trabalhava lá, dava aula de problemas filosóficos e religiosos do homem contemporâneo. Olha que matéria! Muito bem. Então, aí nós temos outras abóbadas de aresta dentro da igreja mesmo, e lá embaixo vocês têm o batistério, lugar de batismo, em abóbada de berço. Eu aqui gosto de fazer não estou fazendo uma aula sobre barroco, mas gosto de mostrar para vocês o São Bento à esquerda, Nossa Senhora sentada ao centro e Santa Escolástica à direita. São Bento, fundador da ordem, e Santa Escolástica, irmã dele. Eu acho uma das esculturas mais bonitas que eu já vi é essa Santa Escolástica que está aí à direita. Que face lindíssima que ela tem. À esquerda, aqui, nós temos a Capela do Santíssimo Sacramento. Fiz menção a essa capela lá atrás. Aqui nós temos, então, um detalhe do tapavento. E aqui é bom da gente falar mais um pouquinho. Falei lá na sala e vou repetir. Imagine tudo isso sem luz elétrica, a luz de velas. Evidentemente, você tinha que vedar para o vento não apagar, daí o nome tapa-vento. E essas velas balançando, crepitando o fogo, né? Fazendo sombras dinâmicas, que conforme o fogo balançasse ou soprasse para um lado ou para o outro, o fogo desenharia nesses volumes internos todos. Que coisa que deve ter sido isso. Na sala de aula, eu até lembrei que os ofícios religiosos, nessa época, não eram ofícios de 40 minutos como hoje, ou de 1 hora, quando muito. Ai, meu Deus, 55 minutos, a missa está demorando. Estamos falando do século XVII, século XVIII, quando os ofícios religiosos eram encomendados aos músicos. E a execução do ofício religioso parece a minha aula, demora e nunca acaba. Só que os ofícios religiosos levavam 12, 14 horas. Então, você tinha, por exemplo, na região das Minas Gerais,
Lobo de Mesquita, por exemplo, José Emerico Lobo de Mesquita, eu falei certo, professor? Emérico. 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 É. E o primeiro nome é José? É. E ele tem inúmeras missas. José Emérico Lobo de Mesquita, missas para festividades, missas para réquiem, para defunto, enfim. Imagina o defunto ali no meio. Tchau, amor, vai com Deus. O defunto ali no meio, esse negócio todo pulando de um lado para o outro ao sabor da vela. Oi, professor. Dalton, posso te dar uma curiosidade? Sim. No Museu da Música, em Mariana, tem uma coleção imensa de partituras originais do século XVIII. Tem uma do Lobo de Mesquita que não se executa hoje e me disseram que é por pudor, que é uma peça lindíssima. Foi encomendada a ele pelo governador de Minas, Visconde de Barbacena. É um Te-Deum composto em regozijo pelo malogro da Inconfidência Mineira. Por isso que, por pudor, não executam. Eu tive vontade de ouvir, nunca consegui. Eu gostaria de ouvir também. Ai, ai. Mas então, gente, ali atrás você tem aquela outra construção que é o órgão, fica uns 2,5 metros afastado em relação ao tapa-vento. Mais uma vista aí dos altares colaterais com as abóbadas de aresta em cima. Vou passar rápido aqui essa parte, sempre imaginando como é que fica o fogo iluminando esse volume todo. Esse ouro todo e esse volume todo. 1694, e aí, gente, tem lá do fundo até essa parte aqui de fora, em determinados locais, a profundidade dessa folha de acanto é de 15 centímetros. É muito profundo isso, só indo lá para ver mesmo. Abóbada de aresta. Ali em cima você tem, então, a biblioteca dos beneditinos e embaixo essa parte de ambulatório, onde eles passeiam dando volta, né, no centro chafariz, o centro chafariz, e essa coluna, para que vocês tenham uma ideia, ela tem mais ou menos 2 metros de lado. 2 metros por 2 metros. Uma foto mais lúdica aí desse chafariz refletindo o mosteiro. E reparem que o desenho geométrico não aparece só na estabilidade das pedras. O desenho geométrico aparece até numa paginação de piso em volta do chafariz, que, por sua vez, também é feito em gomos. O próprio chafariz é feito em gomos. Aí, Dom Paulo Coutinho, professor Filgueiras e meu colega Arnaldo, dando a ideia da ordem de grandeza de um arco desse. Repita, o professor Filgueiras deve ter 1,80 m, 1,80 m e poucos. Repita a altura dele lá para cima para ver. 1,76. 1,76 não pode. Sim. O senhor é mais alto que eu, tenho 1,78. Eu já tive 1,78 quando era jovem, mas fui encolhendo com o tempo. Bom, temos mais uma tarefa quando nos encontrarmos. Tá bom. Ver quem encolheu mais. Aqui nós temos um acréscimo de 1984. Repare uma estereotomia. Esse diferencial de tempo, 84 para hoje, gente, isso é nada. 60, 70 anos é nada. Tá? Em estereotomia, falando em estereotomia. Então, nós temos aí um arco abatido que as meninas desenharão na segunda-feira e faremos a decupagem de um arco e lá ao fundo, à esquerda, a Santa Gertrudes e uma das celas dos monges. Acessos da clausura, a parte que mulher não entra, mulher nunca nesse lugar aí.
Esse Cristo eu gosto de mostrar, ele está na sacristia, não, ele está no batistério, e ele, antes de ser um Cristo flagelado, antes de sofrer um flagelo, ele está dando um passe de balé, repararam? É uma coisa delicada. Isso bem típico da teatralidade do barroco, né? Mais um aspecto aí de entrada da sacristia, uma escada abobadada, tudo em pedra, gente, tudo. Parece um castelo, mas é. A sacristia propriamente dita, com foto ficou ligeiramente tremida, o quadro lá atrás do Frei Ricardo do Pilar, Donado Ricardo do Pilar, o Senhor dos Martírios. Lindíssima essa peça. Aqui eu quero chamar a atenção para as arcas de madeira e o tampo não tem emendas. Imagine, então, essas arcas, tanto na direita quanto na esquerda. Que árvore era essa para tirar uma árvore, uma tábua de madeira dessa grandeza? Mais volumetria, isso aqui não nos interessa agora. Aqui, detalhe da mesa do altar-mor, na igreja abacial. A pedra d'ara, que é aquela ali dentro. Aquele quadradinho é onde se tem uma relíquia, um pedacinho de unha, um cabelinho, um ossinho do santo. O lavabo da sacristia, já com torneira de metal, uma cadeira autêntica do século XVIII, para vocês verem o tamanho do lavabo. Reparem o meu amigo atrás ali com o monge. Aqui os anjos tocheiros, que estavam em restauração, e onde eles ficam no altar-mor, guardando o arco cruzeiro do altar-mor. Aqui à esquerda, um São José de Botas, e à direita, Santa Gertrudes, já falei dela agora há pouco, e ela carregava Jesus no coração. Então, vocês têm aí à direita Jesus aparecendo sobre o seio de Santa Gertrudes. De 1642, nós temos, então, o refeitório. O meu colega Arnaldo é profundamente religioso, ele estava ali fazendo uma ligeira oração, e à direita um púlpito, fiz menção já quando mostrei a planta. Aqui, durante a refeição, um dos noviços sobe e lá de cima ele fica, então, rezando récitas do dia. Cada dia tem a sua. Enquanto os demais almoçam. Gente, repara o salão. Tudo de pedra. Não tem tijolo. É pedra sobre pedra. Tá? Aquele cidadão ali faz parte da cozinha, um civil, e lá no final, embaixo do Cristo, fica o abade. Nessa mesa grande aqui, central, sentam os convidados. Professor Filgueiras, eu e Arnaldo sentamos aí para almoçar. E uma outra particularidade é que não se dá um pio durante a refeição. O cara está lendo lá, você come, se quiser repete, servem-no à vontade, mas sem conversa. Com bons vinhos. Bons vinhos, é verdade. Bem, aqui à esquerda é uma das galerias com celas na parte superior, mais alta do mosteiro, e à direita, também na parte mais alta, você tem a Capela das Relíquias. Cada quadrinho daqueles que está ali, com matemática barroca, que vocês estão vendo, tem uma relíquia de santo.
tem um pedaço de osso de braço, um pedaço de costela, um pedaço, cada quadrinho desse. Você vê aí do slide da esquerda esses fragmentos de santos. E isso, a ordem como é, os beneditinos, como tem muita potência econômica, tem condição de mostrar, de comprar. Manda dinheiro para o Vaticano, eles mandam a relíquia do santo. E à direita você tem um fêmur, uma escultura para segurar, para sustentar um fêmur, feita relíquia de São Vítor, a escultura do Frei Domingos da Conceição, de 1678. Aqui você tem a arca do altar. Repare o piso em madeiras sem emenda, só a emenda central. E aqui você tem São Clemente, esse da rua aqui do Rio de Janeiro, que doou, o Vaticano deu vários ossos de São Clemente. Então foi feita essa escultura mortuária dele. Parece até que ele está dormindo e não está morto, por causa dessa mão aqui do lado. E dentro é um relicário também. Dentro guarda a relíquia de São Clemente. Não sei o que tem. Me perguntaram outro dia, eu não sei. Eu não sei se é um pedaço de unha que tem lá dentro ou se é um esqueleto inteiro. Um detalhe que não nos interessa agora. À direita, em cima, a estereotomia de sustentação da cozinha. Essa verga, onde se lê Santo Adalberto, todas as celas também recebem nome de santo. Então, essa era dedicada a Santo Adalberto, São Adalberto. E à direita, você tem, então, uma das escadarias de pedra autênticas, por vários séculos, mais de 3 séculos, sobem e descem por essa escada de pedra. Eu falei que o abade era como um rei. Aquela é a escala do abade, aquele trono que vocês estão vendo ali no coro, é a escala do abade, onde o abade se senta. E os outros sentam nas cadeirinhas que tem ali, normais. À direita, em cima, uma vista da biblioteca e mais uma vista do claustro de cima para baixo agora, do penúltimo andar para baixo. Mais igreja, vou passar, como eu sempre falo aqui, à direita embaixo, séculos de poeira fotografados ali, no tapa-vento. Reza que na prainha existia uma fábrica de navios, de veleiros, e que teriam a mão de obra dessa fábrica de veleiros trabalhado no Mosteiro de São Bento. Daí esta forma com Atlantes sustentando o órgão. William, sabe alguma coisa sobre isso? Eu ouvi essa história, mesma que você ouviu, mas daí, olha, negócio de fazer barco, dependendo da época, não era permitido não, tá? Dependendo do período, fazer barco aqui não era... O pacto colonial não permitia essas aventuras, não, dependendo de quando, para ter um estaleiro ali, vamos chamar de estaleiro, para fazer com esse tamanho, com essa qualidade. Bom, são aquelas histórias, você vê, se a lenda é mais interessante, deixa a lenda, mas que tem coisa que eu não... Igual das relíquias aí, essas histórias das relíquias, qualquer ossinho vira relíquia, até osso de frango, qualquer coisa, o cara diz que é de santo. Essas histórias não me descem, não. Bem, essas figuras humanas que vocês estão vendo ali são chamados Atlantes, que fazem uma alegoria de sustentação daquele órgão. Mais uma abóbada de aresta dentro. Essa abóbada de aresta
ela tem essa figuração, esse desenho sobre ela, para imitar, antes de que fosse feito o altar, recebia essa pintura. Tá? Depois, então, recebia o acabamento. Olha lá. O acabamento em madeira. O detalhe dos anjos sobre o tapa-vento, volumetria da igreja, da talha da igreja. À esquerda, a antiga adega, hoje uma sala de convivência. Pessoal, aí você está debaixo de uma pedreira que não imagina. Você está 4 andares para baixo do nível da igreja. É lá embaixo mesmo. A adega, para ser boa, tem que ser lá embaixo, né, professor? Então, reparem aí que é uma adega em arco abatido, interseção. Não só tenho essa foto. Eu tenho mais fotos dela, mas coloquei só essa. E aqui do lado direito, embaixo, uma abóbada de aresta com o acabamento. À esquerda, uma construção em arco abatido também, junto à cozinha. E do lado direito, você tem aqui uma pequena horta à direita e o arco botante fazendo a sustentação daquela parede do Mosteiro de São Bento. Aqui o grande óculo, eu vou correr um pouco. Lá no fundo, a Estala de Abade, a foto de cima é de 85, a foto de baixo é de quando eu fui com o professor. Tem uns 10 anos ou 12. E reparem que estão igualzinho. Do mesmo jeito que era, continua. Aqui é uma iluminura, uma partitura de um requiem, né? De uma missa para defunto. Mifa defunctorum. Olha como se escrevia a missa. Alguns exemplares na Biblioteca de Obras Raras. Aí, a Biblioteca de Obras Raras, em Forro de Caixotão, ali também. Forro de Gamela, perdão. No centro, a Estala. No centro, Oh, meu Deus do céu! Como se chama o lugar onde se coloca a partitura? Isso aqui? Ali, como se chama esse objeto no centro? Não é pódio, não? Não, tem outro nome. Esqueci. Daqui a pouco eu me lembro. Estante? Hein? Estante de partitura? É como se fosse uma estante, mas tem outro nome. Tem um nome certo. Hein? Tem outro nome. Aqui à direita é a Biblioteca de Obras Raras, e aí eu chego no convento de Santa Teresa, de onde eu gosto de contar uma história que se passou comigo. Reparem que aqui tem uma ruazinha à esquerda do convento de Santa Teresa que sobe. Eu era professor da PUC, e levei um ano mandando e-mail para o convento de Santa Teresa, pedindo, pelo amor de Deus, para me deixar entrar lá na clausura e fotografar. Depois de muito pedir, elas concordaram. As irmãs carmelitas, que são iguais aos franciscanos, não pode entrar sexo oposto. Só entra sexo oposto. Para vocês imaginarem, o cara que estava fazendo uma restauração lá, um trabalho de recuperação numa parede, ele entrava de capuz, chegava no lugar, tiravam o capuz dele, ele subia no andaime. Trabalhava, depois botava o capuz para sair. Bem, eu consegui ordem, consegui a liberação, vamos dizer assim, para entrar no convento de Santa Teresa para fotografar a estereotomia e para fotografar a arquitetura. E me interessava também fotografar para minha colega o túmulo do Alpoim, para Teresa Pivo, o túmulo do Alpoim. Afinal, não achei o túmulo do Alpoim. Quero crer que ele tenha sido exumado ao longo do tempo,
Enfim. E pedi ordem, quando elas autorizaram, pedi para levar uma colega. Essa minha colega não, uma aluna. Eu tinha uma aluna na PUC que era artista fotográfica. Dessas que fotografa pôr do sol, fotografa um planejamento bonito e vira uma obra de arte, sabe? Umas coisas assim. E chegou lá, a minha aluna saiu. Quando a freira perguntou: cadê sua aluna? Cadê minha aluna? Para onde foi minha aluna? E ela tinha subido por uma escada que não podia subir, tinha entrado na parte mais fechada, que é a antessala do dormitório das freiras, das celas das freiras, e ali tinha varais com um monte de hábitos das freiras pendurados. Quando descobriram a mulher estava lá em cima, desceram com a mulher, a freira chegou para mim e falou assim, me botou no meio do claustro e falou assim, não sai daqui! Braba comigo, muito braba. Não saia daqui! Evidentemente, eu fiquei parado lá. A freira tomou a máquina, e resumindo a ópera, a freira tomou a máquina da minha aluna, eu pedi de joelhos para a freira, me chamou de tarado, porque vocês têm algum problema sexual, porque qual o interesse dela em fotografar os hábitos pendurados, a roupa íntima? Eu falei, irmã, ela é só uma artista. Aí vem a superiora, vem a tesoureira, vem... Olha, eu sei que eu passei um dia lidando com elas para liberarem a máquina que não liberaram. Ela queria até ficar com a minha máquina. Eu falei, por que a senhora vai ficar com a minha? Eu não saí do lado da senhora. Não, a minha a senhora não vai, não. Eu preciso sair com algum documento daqui. Eu estava interessado em escrever um artigo sobre aquilo. E, Norma, Virgínia, você foi colega dessa moça na PUC. Era uma fotógrafa da sua época. É a Vera. Não lembro Vera. o nome. Vera irmã, né? Não lembro o nome. Eu sei que ela era artista fotográfica. E aí, gente, um ano depois, meses depois, muitos meses, eu falei, irmã, essa é uma máquina de última geração. Essa é uma máquina, é o trabalho dela, é o ganha-pão dela. Não me interessa, pensasse antes de agir como tarado. Foi por aí. Muito bem. Um ano depois, pode vir buscar a máquina. Fui lá buscar a máquina. A máquina tinha não só a memóriazinha, o cartão de memória tinha sumido, como também a máquina própria tinha sido formatada. Então, todo o trabalho da menina voou. Perdeu-se tudo. E aí, eu, inclusive, falei para a irmã, eu tiro o cartão de memória e dou para a senhora. E chega, morreu aqui, acabou. Aí ela só pensa que eu sou burra, só pensa que eu sou boba. Eu sei que também fica registrado na máquina. Enfim, foi uma celeuma. E aí, vou começar mostrando aqui um quadro do século... um quadro bem antigo, nem sei de quando é isso. William, sabe? Bom, não com precisão, mas isso parece 19 em Chamberlain. E aí você tem lá em cima o convento de Santa Teresa. A torre está invertida, não está, não, Dalton? Não, é assim mesmo. O anterior, a torre não estava à direita, não? Ó, a parte... não, desculpa. Fica à direita. Tá certo. Essa porta aqui, principal, por onde se entra, é a porta onde se dá
numa portaria mesmo, né? Toda ela em cantaria, muito bonito exemplar de cantaria. Aqui, vocês repararem, a igreja ainda não tinha recebido aquela caiação toda branca. Era tudo em pedra ainda. Com as grandes grades da nave e lá em cima do coro, tudo em pedra, como vocês estão vendo, o acesso. Aí Ave Maria Gratia Plena, brasão de Gomes Freire de Andrade. Essa igreja bem rococó, estilo palaciano, né? Bem leve. Os altares colaterais, o arco do cruzeiro, mais uma vez o forro da Capela Mor, o símbolo da Irmandade, fundado no ano de 1750. Aí você tem, então, a grade do coro e aqui um dos vãos laterais internos, que para a rua elas não olham. Esse sino, vocês já vão ver a utilidade dele. Esse sino é colocado dentro desta portaria, um forro de saia e camisa lá em cima, o pórtico todo, com a ombreira da porta, sobreveca e veca, em estereotomia em pedra. E isso aí, as minhas alunas da sala já conhecem, chama-se Roda da Vida. Quando uma solteira tinha um filho e não queria criar o filho, não podia criar o filho, ela vinha, colocava a criança, o bebezinho, na roda da vida, girava para dentro e tocava o sino. Hoje o sino funciona para outra coisa, né? Espero que hoje não coloquem mais criancinha. E fecha a porta e roda para dentro, e aí sai do outro lado. Aqui nós temos, lá as freiras não cantam no coro alto como no Mosteiro de São Bento. As freiras cantam do lado do altar mor, junto ao presbitério, e essa é a grade em que elas usam ali atrás, elas cantam ali por trás. Do lado de trás à direita e do lado da igreja à esquerda. Ó, daqui, por trás, você puxa uma cortina e vê o lado da igreja atrás. Chama-se coro interior da altura papal. E aí eu peguei minha lapiseira e coloquei ali para que vocês tenham uma referência com o objeto conhecido de vocês. É a lapiseira. O tamanho da lapiseira é bem menor que cada uma dessas agulhas. Ou seja, não tentem colocar a cara ali para enxergar alguma coisa. Para ver alguma coisa lá do lado. É muito chegado. Então, eu embaixo claustro do Santa Teresa, um detalhes azuleiros, aquela parte da portaria, e ali a clausura papal, chamada clausura papal. Aqui, abaixo das capelas anteriores, à direita, você tem aquele crucifixo lá no fundo, o acesso ao refeitório. Aqui o lavabo do refeitório e as mesinhas do refeitório. Chão do refeitório, trabalhado machadado bonito. E ao lado do refeitório você tem o cemitério. Então, esse é o restos morais, o nome de Arade, nome de Badadela, nome de Ferreira Brasil, fundador do convento da Santa Teresa do Janeiro, e escritor do seu patrimônio, falecido em 1º de janeiro de 1763. Aqui, a famosa escadaria por onde minha querida ex-aluna
sumiu para fotografar as vestes íntimas. E do lado direito, Cristo maravilhoso, machetado, um trabalho ligeiro que fica também no cemitério. Um detalhe do alto. E aí já chegamos no convento do Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde o professor Ferreira esteve recentemente. É um convento e igreja da Ordem Terceira. Vou passar rapidinho, porque senão será abuso da minha parte, prendê-los aqui. 1619, a estereotomia do campanário. Nós temos aí mais um pouquinho de estereotomia mostrada aí. Essa igreja, à direita, ela tem uma fachada neocolonial. E eu e o William tivemos uma amizade muito grande com uma pessoa, o professor Olínio Gomes Pascoal Coelho, que estava fazendo a restauração. E aí, nessa restauração, descobriu-se algumas coisas, como esse vão tamponado, por exemplo. Suposta porta de acesso à Torre Cineira. Portas da Galiléia. Aqui é o seguinte, ó. A figura é essa do centro. Se eu tirar a parte do segundo pavimento, à esquerda, eu tenho o segundo pavimento do convento de Santo Antônio. Se eu tirar a parte da direita e passar para a direita, eu tenho o segundo pavimento da Ordem Terceira. Tá? Então, reparem que aqui no segundo pavimento, a gente tem, estou passando o mouse aí, ó, a gente tem as celas dos frades franciscanos. Vou passar mais rapidinho. Aqui, para quem gosta de estereotomia, você tem uma pedra imposta e sobre ela o arranque, tudo esculpido numa pedra só. Então, esse capitelzinho que tem aqui, e essa primeira pedra é uma duela que está esculpida na própria imposta, que é a primeira pedra do arco. Provavelmente, então, na frente da Ordem Terceira, tivesse marcada também. Provavelmente, já que tem ali na frente da Ordem Terceira um pilar, um contraforte, que foi anexado à igreja do convento. Então, talvez ali, talvez não, com certeza teriam marcado ali na frente da Venerável. Professor Filgueira, se quiser corrigir o meu latim, pode, por favor, fique. Sigillum ordinis terti saecularem penitentia Dom Franciti. E na outra, influvio Januaris. Rio de Janeiro, né? Exatamente. Fluvio Januaris é Rio de Janeiro. Ano Domini de 1748. Selo da Ordem Secular, Terceira da Penitência de São Francisco, no Rio de Janeiro, 1748. Medalhão oval, os escudos da Ordem de Portugal. Pórtico de 1748, segundo Mário Barata. Flúvio, aqui embaixo à direita, dá para ler, ó. Flúvio Januaris, Rio de Janeiro. Capela Mor, aí eu só quero que lembrem da história das velas acesas. Manuel de Brito, Xavier de Brito, enfim. Vamos passar, porque é um abuso da minha parte. Marchetado de mármore, pintura de piso, o Cristo, que está no altar-mor, realmente está sofrendo. A abóbada de berço de madeira,
sobre o altar-mor, com uma perspectiva ilusionista. Não deixem de visitar. Aqui à direita, Santos de Roca. Uma escada de pedra, vamos passar. O cemitério, com um altar para a missa de corpo presente. Lá dentro, o capitel é bem próprio, né? O capitel é bem... A característica dele é bem aproximado ao cemitério. Aqui é a entrada da senzala, e era por onde também se esgotava os escravos. Limpavam as valas sujas de esgoto dos frades, e por aqui se esgotava para ir jogar no riacho, no riozinho que passava lá atrás, e era onde eles dormiam também. Aspecto aí da senzala, hoje estava cheio de saco, não é lixo, não. Nem é esgoto. Eram sacos de folhas. Mas aí era a senzala. A igreja de Santo Antônio, também no mesmo local, Venerável Ordem Terceira, os tubos do órgão, detalhes do claustro do convento de Santo Antônio. Ali no meio, em vez de chafariz, botaram aquela cadeirinha para sentar ali no meio. E a ordem franciscana, como é pobre, então não tem tanta riqueza na Capela das Relíquias. Aqui, então, a Capela dos Ossos de Galinha, segundo William, no convento de Santo Antônio. Repare, compara com a de São Bento. É bem mais pobrezinha, né? Apela bem mais para cromaticidade, para cor, né? Esse é um dos altares no claustro. Embaixo à direita, o túmulo da família imperial brasileira. Chafarizes de 4 faces, que estão lá no convento de Santo Antônio, na sacristia, e dando trâmites por findos, uma montagem que eu fiz, um Photoshop, tirando o prédio da Petrobras ali de trás, e para ver qual seria a perspectiva, apesar de que a luz elétrica deforma, mas qual seria a perspectiva que se tinha sem os prédios em volta. A gente sempre, por exemplo, eu gosto muito, e gostava mais ainda quando eu podia respirar, de ir a Ouro Preto, lugares em que o professor e Olívio, o professor e William foram muitas vezes comigo, porque não tem prédio. Não tem prédio de 5 andares. Tiradentes, não tem prédio. Enfim, São João del Rei até já tem alguma coisa de 3, 4 andares. Mas, então, você tem uma outra relação do ser humano com a cidade. É completamente diferente. Né? Até Olinda já tem prédiozinho. Dalton, Senhor. Não sei se você conhece um quadro que está no Museu Nacional de Belas Artes, do Nicolas Tonet, em que ele representa os frades aí no balcão da igreja de Santo Antônio, com uma luneta olhando em direção à praia. Fantástico. Eu não conheço, não. Está no Museu Nacional de Belas Artes. É um quadro do Nicolas Tonet. Preciso procurar. Nicolas Tonet. Muito bonito. Muito bom. Gente, aqui, fim dos nossos serviços. Eu abuso da paciência das minhas alunas, não salvar. Abuso da paciência dos meus monitores, faço eles ficarem vindo aqui. Muito obrigado a vocês. A Estelinha é uma convidada especial, porque ela queria se matricular na disciplina de estereotomia e não pôde porque teve uma outra aula no mesmo horário,
mas ela está participando das atividades todas da estereotomia. E Miriam, Gabizinha, minha primeira bolsista, Gabriela Vieira, obrigado por sua presença. Jade, outra bolsista, muito obrigado por ter visto esse apanhado geral sobre mosteiros e conventos. Cat, atual bolsista. Dá um tchau para a gente, Cat. O povo quer te conhecer. Lucinha, querida. Lucinha, que ano você fez o seu primeiro científico? Você lembra? Tem som, tem som. Está sem som. Tá mutado, tem que desmutar no Meet. Não vai dar. Mas teve uma época da minha vida que eu era funcionário do Vaticano. E eu digo isso porque eu dava aula só para Padre Freira. PUC, Santa Úrsula, Colégio Sion e Colégio Sacré-Cœur. E a Lúcia, eu era professor de desenho de arquitetura da Lúcia. Ela já se torturava desde o primeiro ano do científico, primeiro e segundo ano, ela foi minha aluna por lá. Na época em que o governo instituiu ensino profissionalizante e eu fui dar aula de desenho de arquitetura. Virgínia, muito obrigado, minha aluna mais graduada, digamos assim, minha ex-aluna mais graduada. Meu querido colega William, depois conversamos, preciso muito saber a sua opinião sobre isso, e professor Filgueiras também. Por favor, comentários posteriores, conversando, porque eu quero enriquecer bem isso aqui. O comentário inicial é esse aqui, ó. Imagina.